Bom dia, gente. A paz do Senhor para vocês. Quero deixar uma palavra aqui para vocês, falando sobre o tempo. O nosso tempo está tão corrido, mas nós precisamos discernir o tempo. Discernir os tempos que estamos vivendo, né? 1 Crônica 10 vai falar sobre, né, o fim da vida de Saulo. E ontem eu estava ministrando na igreja sobre isso, eu fiquei refletindo sobre essa palavra, porque a gente vê aqui o fim da vida de Saul. Saul, ele se viu acurralado pelos filisteus. Nessa batalha, ele pediu ao seu escudeiro que o atingisse com a sua espada, mas o seu escudeiro recusou. Então ele mesmo se lançou sobre a sua espada e ali morreu. E a gente fica pensando, quanto tempo Saul levou a vida dele toda perseguindo Davi. Saul era rei também, mas ele decidiu desobedecer à voz do Senhor. Tudo que Deus mandou ele fazer, ele fez ao contrário. Ele foi uma pessoa que pensava no seu ego. Saul fazia tudo diferente de Davi. E ele levou a vida dele toda tentando provar que Davi estava errado, que Davi não deveria ser rei. Ele queria de todas as formas prejudicar Davi. Então ele gastou o seu tempo perseguindo Davi. E Davi tinha que fugir. Mas Davi levou o seu tempo que ele tinha, aproveitou o seu tempo, fazendo o que era bom, reto diante dos olhos do Senhor. E o que nós estamos fazendo com o nosso tempo? Tem pessoas que estão perdendo tempo tentando provar coisas para os outros. Provar que é bom, provar que tá certo. Gente, é melhor ter paz do que ter razão. Quanto tempo da sua vida você perdeu chateado com alguém, aborrecido, deixou de amar, deixou de viver a sua vida? Porque muitas vezes a gente sobrevivemos, mas não estamos vivendo mesmo. Porque estamos usando o nosso tempo que nós temos, porque todos nós temos um tempo determinado aqui na face da terra. E o que você tem feito com esse tempo? Saul gastou o tempo dele todo perseguindo Davi. Ele poderia ter usado esse tempo para servir a Deus corretamente e para viver tranquilamente. Mas ele decidiu, a inveja era tanta contra Davi, que ele usou todo o tempo, toda a sua vida perseguindo Davi. Tem pessoas que é assim, ele vive a vida dele toda perseguindo, né? Fazendo coisas que não agradam ao Senhor. Sendo que poderia aproveitar esse tempo para fazer coisas boas para ele mesmo. E o que você tem feito com esse tempo que Deus tem te dado? Porque aqui todo mundo já tem um tempo determinado do Senhor. Você não sabe se o seu tempo está terminando, se já está perto, se está longe ainda. Mas o que você tem feito com o seu tempo? Gastado ele, tentando provar alguma coisa? Gente, se tem uma coisa que eu aprendi, é não importar com a opinião de ninguém, é viver o que Deus chamou nós para viver. Nós devemos viver o chamado de Deus na nossa vida e usar esse tempo para cuidar de nós, da nossa mente, do nosso psicológico, da nossa saúde, sem importar o que os outros vão falar, sem importar com a opinião dos outros. Você precisa usar, aproveitar melhor o tempo que te resta aqui. Você não sabe se ainda tem muitos anos, tem 5 minutos, tem 10, tem 20, tem 30. O certo é, e o que você tem feito com esse tempo que Deus te deu aqui na terra? Como você tem aproveitado? Sabe? Muitas vezes a gente perdemos esse tempo tão precioso, gente. Se tem uma coisa que eu tava falando ontem com os irmãos da igreja. Se tem uma coisa que Deus deixou para nós, é o tempo. Ele é muito precioso porque ele vai e não vai voltar. Ele vai embora e não volta mais. Então ontem já foi. Então você precisa viver o hoje como se fosse o último. Então não viva o hoje chateado com ninguém. Cuide de você, da sua alma, do seu coração, da sua vida. E aqueles que querem gastar o tempo deles te perseguindo, falando mal, deixa eles para lá. Mas cuide do seu tempo, da sua vida. O tempo que você tem aqui, ele é muito precioso. Então ame sua família, ame a Deus, ame o seu trabalho, ame sua casa, ame a palavra de Deus, sabe? Viva como se fosse o último dia da sua vida. Isso é muito importante, sem preocupar com a opinião alheia. Mas eu te pergunto, o que você tem feito com o tempo que Deus te deu aqui na terra? Porque Saul usou esse tempo todo para perseguir Davi. Quanta coisa boa Saul poderia ter feito para ele mesmo. Gente, tem gente que poderia fazer tanta coisa boa para a vida dele, estudar, trabalhar, fazer curso, sabe? Adorar a Deus com mais amor, ser útil na igreja, ser útil em várias coisas, ocupar o tempo dele com coisas boas, mas decidiram ocupar o tempo perseguindo os outros, falando mal dos outros, se desgastando, se frustrando, perdendo tempo, né? Então esse tempo é muito precioso, porque ele vai e não vai voltar mais. Então eu te pergunto o que você tem feito com essa preciosidade que é o tempo que Deus te deu. Então nós precisamos analisar. Davi usou esse tempo
para fugir, ele foi obrigado a fugir para viver, né, sobreviver ali para não morrer, mas ele usou esse tempo para fazer o que era útil, para adorar a Deus, para servir a Deus de coração, um verdadeiro adorador. Então guarde essa palavra no seu coração, o que você tem feito com essa preciosidade que Deus te deu, que é o tempo. E tá indo, e não vai voltar mais não. Deus abençoe vocês.